E aí a gente começa, eu faço a prece inicial, tá bom, Ju? Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos, então, nos acalmando, colocando todas as nossas energias e os nossos pensamentos elevados em Deus e Jesus, na espiritualidade superior, nos nossos mentores, agradecendo sempre por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos, aprendendo, compartilhando todos esses ensinamentos, todas essas experiências, para que juntos a gente consiga sempre dar mais um passo na nossa jornada evolutiva. Pedindo muita proteção para cada um de nós, muita saúde, muita resignação e muita atenção na aula de hoje, que vai ser muito importante para a gente poder colocar essa experiência da leitura no nosso dia a dia, que é o mais importante é isso, a gente pegar o conhecimento que a gente tem através da doutrina e jogar no nosso dia a dia, colocar na nossa prática, na nossa vida diária, né? Então, tá, vamos agradecer e vamos envolver a Ju, que fará a aula no dia de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos conversar com eles primeiro, Ju? Vamos lá. Então, tá. Então, eu e a Juliana, a gente estava conversando sobre como é que foi o ano, né? Como é que foram o curso, né? Junto com vocês, a dinâmica. E aí a gente resolveu passar um recado que vai ser muito importante para vocês para o ano que vem, que é o seguinte, lembram, logo no começo do ano, a Ju não estava, mas vocês receberam o regimento da casa, né? Com os questionários, com a quantidade de faltas, né? Tudo isso é o mesmo do ano que vem. Vai ser exatamente o mesmo para o ano que vem. O Costa já passou o recado que provavelmente no começo do ano vai continuar online, principalmente se a gente não tiver ainda uma segurança a nível da Covid, né? Da contaminação. Então, para quem está querendo voltar e fazer presencial, então, a princípio, vai ser online, né? Então, isso é um ponto. O segundo ponto é os prazos de questionários que têm que ser respeitados, né? Então, eu me penitencio, que eu sou, vamos dizer, uma professora meio boazinha. A gente agradece. Tem essa palavra que não é bem obrigada, essa obrigada. É uma questão, eu acho que às vezes eu... Compreensiva. Então, mas aí aqui sabe o que acontece? É que às vezes a compreensão ela não é observada pelo aluno como uma compreensão, né? E como uma maneira de poder burlar. Eu estou falando de modo geral, mas que não é o caso de vocês. Mas o que a gente precisa falar, né? Para deixar bem claro, porque no próximo ano as coisas provavelmente vão ser diferentes, porque não somos nós, né? Então, cada dinâmica de professor tem a sua maneira de trabalhar. Mas o que é de regimento tem que ser seguido, né? Então, os prazos dos questionários e a quantidade de falta. Mesmo sendo online, mesmo sendo o aluno assistindo depois, no caso de depois responder o questionário e mandar, isso não pode ser uma constante, não pode ser o usual. E sim, o usual tem que se apresentar, mesmo sendo online. Né? Mesmo sendo online. Por exemplo, a gente tem que compreender, no caso, eu vou usar até, desculpa aí, usando o seu nome, William, que às vezes a internet dele fica vacilando, e ele cai toda hora, e eu percebo que ele fica no maior sufoco, e ele entra e sai. Eu vou dar falta para esse aluno? Não vou dar falta para esse aluno, porque eu estou percebendo que não é ele que não está querendo vir, é porque é a dinâmica da internet. Então, eu sei que depois ele assiste a aula e responde o questionário. Então, ou seja, a gente tem também esse olhar em relação
as dificuldades que a gente tem nesse novo modo, né? Agora, nos prazos dos questionários, a gente tem que realmente respeitar. Então, por exemplo, no último questionário, eu até conversei com a Margarete, e eu vou até falar para o Rafael, que o Rafael não estava nem sabendo, que eu acabei não falando para o Rafael. O Marcelo, deixa eu colocar o Marcelo na linha primeiro. Não foge, não, pode aparecer aí. Volta, quietinho. Marcelo. A culpa foi do Marcelo. Ele pediu para vez. fazer o questionário e já tinha passado um prazo longo. E aí, tudo bem, eu liberei. A Margarete, ela não tinha falado nada e depois ela colocou. Eu aceitei. E o Rafael também. O Rafael também mandou depois do prazo. E eu aceitei também, porque eu acho legal o fato do aluno querer fazer o questionário depois. Eu não fecho. Mas o que acontece? Eu tenho o meu controle. Se ele responde depois, eu não coloco como questionário respondido no prazo. Ele respondeu porque ajuda na compreensão, beleza, mas ele está colocado como ele não entregou na data. Tá? Então, a gente não teve problema esse ano, porque o pessoal, vocês tinham um número de possibilidades de não entregar o questionário. Então, e ninguém usou o limite, né? Todos acabaram respondendo dentro daquela quantidade, então não teve problema. E em relação às faltas também não. Mas eu estou tendo que explicar porque é uma preocupação que vocês têm que ter para o próximo ano, porque a coisa já não é mais novidade, né? Já estamos aqui há um ano já participando, vocês fizeram um ID também, online, e o Básico 2, a gente está se aprofundando mais e é importante que a gente siga de uma maneira firme, né? Ou seja, se estão querendo continuar, é porque vocês querem realmente conhecer melhor a doutrina e é um curso, né? Não é pago, né? É de graça, mas não é porque é de graça que a gente vai fazer de qualquer maneira, né? Então, tem toda essa preocupação em relação à disciplina que a gente tem que ter com o estudo, né? Tem mais alguma coisa, Ju? Acho que você já falou tudo, só para complementar. Eu acho que vocês já se deram conta de que cada aula desse curso chama a gente para uma responsabilidade e comprometimento na vida em tudo, né? A Lu falou sobre a disciplina, e vocês vão percebendo que a cada ano que passar, vocês vão ter que adquirir mais disciplina em tudo na vida. Como em tudo na vida, o curso também tem regras. Da mesma forma que nós, educadores, temos que seguir as regras para passar nota, para cumprir prazos e etc., vocês também têm essas regras para serem cumpridas desde o começo do ano. Então, eu conversei com a Lu para a gente conversar com vocês, porque o ano que vem pode ser também que vocês peguem várias semanas com feriado e que tenha mais uma semana de prolongar a aula. Então, por exemplo, no dia 2, que não teve aula, então vocês ficaram uma semana sem aula, mas tinha que entregar o questionário na segunda. Então, vão ter feriados assim. Então, vocês têm que ter o comprometimento e a responsabilidade de separar uma hora que seja para fazer o questionário, né? Porque isso, vocês escolheram estar aqui, vocês estão aqui porque querem estar aqui. Então, se vocês querem estar aqui, precisam se comprometer aos compromissos a que vocês se propuseram. Então, eu falei para a Lu, porque assim, o ano que vem, pode ser que vocês não peguem educadores tão compreensivos. Pode ser que vocês peguem educadores que falem assim, olha, é uma hora não vai, estou fechando, não vai entregar mais. Entende? E aí pedir prazo maior, vai falar assim, poxa, mas você teve uma semana e pouco para fazer. Né? Cadê o comprometimento de você colocar o conhecimento na prática ali para você poder responder e ter a compreensão? Então, a gente está dando esse toque para vocês, porque é o que a Lu falou, o negócio vai começando a ficar mais sério, mais comprometedor, vocês vão tendo mais conhecimento da doutrina, e isso vai fazendo um chamamento maior para vocês do que vocês querem de prioridade, o que vocês estão realmente se responsabilizando e se comprometendo, né? Eu peguei professores muito bacanas, mas a gente tinha, né, Lu, o nosso compromisso de falar assim, bom, até esse prazo tinha que entregar o questionário. Vocês têm uma cota de 70% de questionário para entregar. Então, por exemplo, esse ano aqui de vocês tiveram 20 questionários,
vocês tinham que entregar pelo menos 14. Então, vocês têm uma brecha aí de pelo menos 6 questionários que vocês podem falar, putz, esqueci, não vai dar. Estou curtindo aqui, não vai dar para parar para fazer um questionário. Vocês têm essa opção. Então, você já tem a informação no começo do ano, vocês vão ter tantos questionários. 70% tem que ser entregue. Porque se vocês entregarem fora do prazo, vai constar como não entregue. Então, vocês têm a opção de repente, um questionário falar, não, já está no final do ano, estou cansado, não quero, não vou fazer. Vocês têm essa liberdade. Ainda existe essa liberdade. Mas se não for, então, se não der para fazer, ok, não deu, assuma a responsabilidade disso. Mas a gente está falando para vocês, porque o ano que vem o negócio começa a engrossar, básico 3+, mediúnico, vocês não têm noção da responsabilidade que vocês vão ter que ter no mediúnico. Entende? Porque o conhecimento que vai chegando a vocês. Fala. E só complementando o que a Ju está falando, o que acontece? Não é só o conhecimento que a gente adquire. Futuramente, alguns de vocês podem ser que vocês queiram trabalhar lá, trabalhar em qualquer outro grupo espírita. Então, é a responsabilidade de uma formação de futuros trabalhadores, de futuros colaboradores dentro de uma instituição espírita, seja o GEMB ou seja qualquer outra. Então, a gente está formando pessoas que vão futuramente trabalhar ou mediunicamente, ou voluntariamente, ou qualquer outro trabalho que tenha dentro de uma instituição espírita, né? E que é de uma responsabilidade muito grande, né? Então, só para falar. Então, não é puxão de orelha em ninguém, né? Eu acho que é só uma orientação para o próximo ano, né? Não que a gente queira falar assim, mas a Luzia era boazinha. Não, eu não quero ter esse tipo de... Ou a Ju, ou a Priscila. Não é essa a questão, né? A questão é do compromisso que vocês têm com o regulamento, com o regimento da casa. Tá bom? Tá bom. Beleza, então, gente. Deixa eu só perguntar uma coisinha. Pode falar. No básico 2, vai ter que fazer inscrição, começo do ano, como que vai funcionar? Não é automático? É direto, vai automático. Tá bom, e o horário, a data vai ser a mesma? De terça à tarde, aí não sabe. Eu acho que se você está matriculada nesse horário, passa automaticamente, porque você já quer. Mantém. A não ser que você fale, eu quero mudar, entendeu? Entendi. Tá jóia. Obrigada. Porque quando a gente passa as notas para o Costa e tudo certinho, ele já faz a lista de aprovados e já coloca na sala do ano seguinte, entendeu? Então, aí vai ter reunião aí do final do ano, que vai ser escolhidos os educadores e tal, mas aí já sai com o horário. A não ser que você fale, olha, eu não posso mais esse horário. Aí você vai ter que comunicá-lo e falar, olha, não posso esse horário, aí ele transfere de turma. Mas que desde o começo sempre foi automático, sempre manteve a mesma. Tá jóia, obrigada. Nada. Bom, vamos lá. Hoje a aula vai ter um formato diferente, quis fazer uma coisa mais interativa com vocês. Vamos fazer uma coisa inédita aqui, né, Lu? Que eles nunca participaram de enquete, né, no Zoom. Isso. Então, o inédito, você imagina que pode... Vão precisar de sorte. É ao vivo, né? Vamos dizer que é ao vivo. É isso aí. Vamos lá. Então, é o seguinte, a Lu vai me ajudar a disparar as enquetes, que nós vamos ter enquete para cada capítulo do livro. Hoje nós vamos falar dos 25 primeiros. A Lu vai disparar as enquetes e eu vou disparar os slides para introduzir e para responder, e aí a gente fala a respeito, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão, ou chama, ou escreve, ou manda sinal de fumaça, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui para nós. Eu só não posso me embananar e dar a resposta antes da hora. Depois desse primeiro eu já solto, né, Ju? Eu vou falar aqui, ó. Então, a gente vai estudar os capítulos do livro. E aí a gente vai começar. A primeira pergunta. Pode soltar. A hora que ela soltar, vocês todos respondam. Espera, não. É essa, né? Primeira pergunta. Podem responder. Ah, tá. É porque para mim tá mostrando outra coisa. Vamos lá, responda. Vocês estão vendo, então, né?
Tá começando a aparecer para nós também essa resposta. É porque da outra vez a gente fez no chat, né? Se lembra? Isso. Agora ficou É. mais Agora chique. nós estamos mais moderna, né? Beleza. Agora Até nós estamos vontade de fazer mais... básico 1 de novo. Quem mais falta? Faltam 3 pessoas. Só com 3 pessoas a responder. Faltam mais Com uma imagem 2. dessa, mais a 1. resposta parece evidente, né? Só se for pegadinha. Alguém ainda não respondeu? Que está com dificuldade? Será que está contando com a gente, Ju? Acho que não, né? Acho que não. Estamos em quantos? Ah, 10? não, agora, já, 10. Ah, 10 foi. de 10, beleza. Eu vou encerrar bom. aqui, Pode encerrar para vou eles verem compartilhar o as resultado. respostas. Isso, Então, tá. Fala aí, Ju. Então, 60% falou que é verdadeiro e 40% falou que é falso. Beleza. Pode interromper aí, Lu. Que legal. Viu, né? Vocês também podem fechar aí, tá? Na tela de vocês. Vocês estão muito chique. Nós Não temos é, que... Margarete? Margarete, o negócio Vamos aqui é manter no evolução. básico. Vamos pedir reprovação para a gente continuar aqui, vai. Beleza. Vamos lá? Vamos. Então, vamos lá. Esse aí está bem no comecinho do livro. Então, quem respondeu... Peraí que agora o negócio enrosca aqui. Verdadeiro, acertou. O que acontece? Ele perdeu a noção, né? Ele perdeu a noção de espaço e de tempo do que estava acontecendo. Ele sabia que ele não estava mais no mundo dos vivos, mas ainda no próprio sepulcro, né, na própria sepultura ali, ele já percebeu que o negócio estava diferente, que ele não estava no mesmo lugar de antes. E aí, o que aconteceu? Isso foi logo depois do desprendimento. Então, houve o desprendimento do espírito, do físico, e aí, já no próprio túmulo, ele já estava apavorado, porque ele não sabia o que ia acontecer, o medo do desconhecido, enfim. E aí, a história se desenrola para tudo que a gente vai vendo, e vocês viram que ele foi para o umbral, e ficou lá, e foi atormentado ali pelos outros espíritos que ali estavam. Então, vamos lá, se tiver alguma dúvida, vai falando. A próxima. Foi depois, não foi? Oi? Foi um pouco depois, não foi? No primeiro momento, acho que ele não se ligou, ele perdeu a noção do tempo e tal, mas sim. Ele passou por essa perturbação e depois ele foi para o umbral, tá? Aí a gente vai ver o porquê que ele foi para o umbral. Vamos lá. André estava no umbral por quê? Pode lançar, Lu. Espera um pouquinho que eu estou me atrapalhando aqui agora. Pronto. Tranquilo. Iniciar. Pronto. Podem começar. Valendo! É a famosa prova oral, né? Você faz na hora a prova. Né? É isso aí. Mas você vê Falta que ninguém alguém sabe responder. quem está respondendo, né? Para não ter bullying. Não dá para Falta colar, alguém Margarete. responder. Puxa vida. Falta alguém responder aí. Alguém está com dificuldade? Pronto, Já agora. foi, pronto. Vou encerrar e vou Bora lá. compartilhar. Beleza. Então, todo mundo falou que ele era suicida, certo? Era. Por quê? Que tipo de suicida ele era? Então, vamos lá. Ele ficou inconformado, né? Que falaram para ele que ele era suicida. E como suicida? Imagina, está louco? Atirando, né? Não. O que acontece? Por que ele era suicida? Primeiro que ele era um tipo de suicida inconsciente. A pessoa que ele fazia, ele abusou muito das comidas, das bebidas, das noitadas, né? Abusou de todas as funções do organismo dele, de todas as possibilidades que o organismo dele poderia trabalhar, né? Isso aí pode acontecer com a gente, se a gente comer demais, beber demais, festar demais, e, enfim,
Todos os abusos geram consequências. E aí ele queria entender o porquê que ele era suicida, porque ele não quis tirar a própria vida, né? Ele não tinha essa intenção. Mas com os abusos que ele tinha, isso danificou o organismo dele, e ele foi considerado um suicida porque ele era suicida inconsciente. Então, a pessoa não quer se matar, mas com aqueles abusos acaba se prejudicando inconscientemente e prejudicando a si mesmo. Então, ele teve câncer, ele teve vários problemas que levaram ele até o umbral, e todos os espíritos afins ali estavam perturbando ele, porque todos ali tinham a sua história, né? E por que ele foi para o umbral? Por causa das vibrações dele, por causa do que ele tinha que depurar ainda. Então, ele era um homem que ele precisava ainda, ele não tinha a noção de religião, né? Ele não tinha um apego a uma crença, alguma coisa assim. Ele só cumpria as formalidades da vida que lhe foram impostas, digamos assim, né? É isso. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse trecho? Então, bora lá. O papo não tem nada. André Luiz se alimentou no nosso lar. Vamos lá, Lu. Na enquete vocês vão falar o que ele se alimentou. Falta um responder. Pronto, 100%. Beleza, vocês estão afiados ainda. Ele foi alimentado com sopa e água fresca, que é a comidinha básica ali do nosso lar para quem chega naquele estágio, né? Existem vários tipos de alimento no nosso lar que a gente vai ver mais para frente. Existem as frutas, sim, existe água, existe cereais, existe sopinhas e etc. Mas naquele instante, no estado que ele estava, ele precisava da sopa e da água fresca, né? No filme, quem viu o filme, viu a cena da água da paz, de segurar água na boca, enfim, e a sopinha que ele tomou antes. Uma curiosidade, da turma de enfermos que tinha ali onde ele estava, de 80 pessoas, de 80 espíritos que estavam ali, 57 estavam na mesma condição que ele. Então, olha quantas pessoas estavam na mesma condição que ele, precisando de auxílio de todo aquele sistema digestivo que ele tinha danificado, por causa dos abusos que ele fez, e etc. e tal. Então, o Lísias serve a sopinha, né, para ele, a água, e fala que ele vai se sentir melhor depois que ele tomar, que ele se alimentar, e para revigorar as energias dele, né, ele precisa dessa sopinha e dessa água. E água, né, gente, vamos combinar que a água revigora tudo. Vamos lá, próximo. Nosso lar não era uma estância de espíritos vitoriosos. Som. Quem falta responder? Oi. Alguém acha que é falso. Então, vamos lá para Estava na dúvida, por isso que demorou para responder. É verdadeiro. O Lísias, ele explica para o André que o nosso lar, ele é um local onde existem espíritos que são felizes porque têm trabalho, e trabalho duro.
Por que que não é uma instância de espíritos vitoriosos? Porque é um local onde espíritos que foram resgatados ainda, de depurações recentes, de muitas coisas ainda para aprender, para se depurar, para se melhorar, e vão para lá. O nosso lar, ele foi, pelo livro, o André foi para o nosso lar por uma misericórdia, né? Por um auxílio, que vai ter perguntas a respeito disso aí eu explico melhor. Mas ele não é um mundo feliz, digamos, tá? Ele não é uma instância superior, do plano superior, feliz, divino, olha, tá todo mundo beleza, tá todo mundo ótimo, vamos festar todo dia. Não. O nosso lar, eu acredito pela minha interpretação, é uma instância superior de aprendizado da responsabilidade, do compromisso, do trabalho, porque lá todo mundo tem que trabalhar, né? Todo mundo tem que ter o bônus horas aí para poder ter o merecimento de conquistar as coisas lá. Mas esse bônus hora, esse trabalho, ele não é simplesmente para ficar numa anotação, não é uma moeda, não é nada disso. É o próprio trabalho que você faz por si mesmo. É o trabalho que você vai, porque ali você vai ter que ajudar as pessoas, né? Vocês viram no filme, vocês viram no livro, o quanto o trabalho é para ajudar as pessoas, para as pessoas que estão voltando de alguma zona inferior, como o André, como tantos outros espíritos que estavam voltando, ou espíritos que estão vindo de uma outra forma, não inferior, mas que precisa de auxílio, que precisa de esclarecimento. Então, o trabalho realizado, tanto aqui encarnado como no nosso lar, ou em qualquer instância espiritual, porque não é só no nosso lar que se trabalha, até no maior plano superior se trabalha, né? Deus não para de trabalhar nunca. Então, é para dignificar o quê? O seu espírito, para você se complementar, para você se dignificar. Porque quando a gente trabalha, a gente se sente bem, a gente sente que fez algo por alguém, entende? Então, a gente precisa ver que o nosso lar, é nosso lar, né? A gente brinca, quero ir para o nosso lar, quero ir para o nosso lar. Por quê? Porque é um lugar bonito, é um lugar agradável, mas é um lugar de trabalho. E eu acho que ali é um primeiro passo para que os espíritos aprendam a ver o valor da labuta, o valor de você se abnegar em prol do outro, sabe? De você aprender e evoluir com aquilo que você está fazendo, porque a gente aprende mais fazendo as coisas e vendo como funciona do que se alguém ficar falando. Então, a gente precisa botar a mão na massa, porque aí a gente aprende melhor. Você quer falar alguma coisa, Marcelo? Liga o som. Desculpa, isso. Será que seria do mesmo nível do primeiro livro que a gente viu lá com... Como é que chamava mesmo? Voltei? Voltei. Será que seria a mesma coisa? Seria uma colônia de aprendizado, né? Intermediária, que eles chamavam, eu acho, né? Ou seria até um nível mais baixo? O que vocês acham? A gente não pode saber, né, Lu? No Voltei, ele não fala aonde ele está, né? Eu acredito que existem muitas colônias espirituais. O nosso lar é só uma delas. Exato. Né? Existem várias como o nosso lar. A gente não tem como responder assim, olha, quem vai para o nosso lar ou quem vai para o plano do Voltei. Não sabemos quantas colônias tem, quais são, onde estão localizadas. Eu acho que tem muito a ver com as nossas necessidades, né? Com as necessidades. Seria do mesmo tipo, porque eu acho que é só o tamanho, né? Essa aí parece que é maior, a outra é menor. Sim. A impressão, né? Foi uma instância espiritual que o Jacó foi para aprendizado, para trabalho, para trabalhar a humildade, né? Porque ele achava que ele tinha feito tanta coisa aqui que ele ia chegar lá bombando, pimpão, né? Eu tô aqui, vou começar arregaçando aqui no plano espiritual. E não é assim. A gente acha que às vezes a gente está fazendo muito aqui e não está. Tem que fazer mais, tem que se olhar, né, para ver se você está sendo humilde, se você está sendo abnegado, se você está trabalhando mesmo legal, não só por vaidade ou orgulho ou nada disso. Então, não tem como a gente saber, mas pode ser uma colônia espiritual similar, tá? E a CLT lá é outra
É outra lei, viu? Lá não é CLT, não. Lá, quanto mais hora você trabalhar, melhor. Melhor para você. Pois é. Não tem férias. Nem precisa. Aí, Margarete. Tá ruim, viu? Tá ruim o negócio. Vai achando, Margarete, que você vai para o mundo feliz, vai ficar lá em cima da nuvem, viu? Esse questionário que se atrasou vai te levar para lá. O nosso lá não é um mundo feliz ainda, né? É importante a gente... não. Então, eu já desiludi, já estou desiludida. Eu já vi que a minha caminhada vai ser penosa ainda. Deus me livre. Haja formulário para entregar, Margarete. Haja pão de mel para fazer. Haja bônus horas da minha vida. Bora fazer uns pão de mel aí. A minha sobrinha, que a mãe não cozinha, a mãe dela não cozinha, ela fala assim, tia, mas você fez os doces? Eu falei, não, eu fiz os pães de mel. Ela, quanto? Eu, 600. Ela, 600? Aí ela ficou falando com todo mundo da família. A tia fez 600 pães de mel. Você sabe o que são 600 da minha cunhada? Não, não sei porque eu não faço. Sueli, você quer falar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário. É assim, sobre essa questão da existência das colônias, eu vi um trabalho no próprio YouTube, e eu não me recordo agora do autor desse trabalho, mas ele cita a existência de várias colônias, né? Principalmente no Brasil. Então, por exemplo, que o nosso lar estaria acima lá do Rio de Janeiro, né? E ele vai citando, tem em Manaus, tem Campo Grande. Então, tem várias localidades que têm uma colônia correspondente àquele estado. E, de fato, o que me pareceu é que cada uma dessas colônias abriga aqueles que morreram por determinadas doenças, tanto que tem a que trata do pessoal que morreu de câncer, né? Então, é um estudo bacana para a gente poder se aprofundar, mas eu acho que é bem isso que o Marcelo falou. Tem colônias, acho que maiores ou menores, e cada uma abriga conforme o que é que esse corpo sofreu, né? O que esse espírito fez o corpo físico sofrer, e aí ele passa por um reajustamento da sua forma de encarar, né? A reencarnação, quer dizer, você não soube. Então, às vezes, a pessoa não fuma, ela não bebe, mas ela alimenta pensamentos ruins. E a gente sabe, por alguns trabalhos, que o pensamento maléfico, a pessoa que só pensa mal dos outros, enfim, que ela tem uma tendência a desenvolver o câncer, né? Então, eu creio, sim, que cada colônia recebe conforme o motivo da morte, como também eu acredito que existem colônias que recebem o pessoal que morre da pandemia, né? Então, só para fazer esse adendo, quem quiser pesquisar na internet, colônias espirituais. E esse trabalho foi bem bacana, eu confiei muito no trabalho desse autor, que infelizmente eu não estou me lembrando o nome. Tá bom, gente? Era isso que eu queria comentar. Só complementando o que você falou, eu não sei, não conheço esse trabalho, vou até depois ir atrás para poder conhecer. Mas dentro da realidade do André, quando tem o Lísias, né, tem a Narcisa, eles faziam uma comunidade de encarnados também, que eles desencarnaram e foram se encontrar com a família que já estava no nosso lar. Então, se tem esse aspecto da saúde, né, do que a pessoa desencarnou, tem o lado da família também, porque eles, ao desencarnar, eles iam se encontrar com os familiares que já estavam lá, né? Então, eu acho que além do fato da doença, também tem o lado da família, né? Dos espíritos que ainda tem que compartilhar algumas situações, né? Ele é do Paulo Neto? Eu acredito que ele é um estudioso dessa área, né? Das colônias, da erraticidade e tudo mais. Eu não sei, mas parece que é esse nome, sim. Não vou te afirmar, não.
mas ele tem um trabalho, vocês podem encontrar no YouTube, Colônias Espirituais, que aí ele faz um trabalho assim, bem minucioso. Tem a colônia, inclusive tem uma que se chama das Águas, Colônia das Águas. Então, acho que tem também uma que é específica para crianças, enfim, é um trabalho bem interessante, eu gostei muito. Bacana. Vamos lá? Vamos lá. Quem solicitou a ajuda de Clarencio para ajudar André? Prontinho, 100%. Vamos lá. Então, todo mundo respondeu que foi a mãe do André que solicitou ajuda, certo? Certo. Isso mesmo, foi a sua mãe. A mãe do André sempre esteve presente ali, pedindo auxílio pelo filho, né? Desde de quando ele ficou doente, da sua cirurgia, de quando ele estava no umbral. E aí tem uma pergunta que eu não vou me aprofundar aqui para não falar, porque vai ter uma pergunta para vocês responder ligada a isso. Mas ela pediu, né, ajuda para o Clarencio para auxiliar o André, e ele ficou à disposição ali para ajudar, né? Então, a mãe dele sempre intercedeu por ele. Sempre estava presente, sempre estava por perto, porque ela sabia o que o espírito do filho estava se enveredando, estava acontecendo, então ela foi pedindo auxílio para o Clarencio. Então, foi a mãe dele. O André percebeu a presença de Clarencio quando? Mais um. Vamos lá, quem falta? Pronto. Todo mundo respondeu que foi quando o André desejou ardentemente. Vamos ver? Exatamente. O que o Clarencio explicou, né? Ele só percebeu a presença do Clarencio quando ele se abriu, quando ele realmente não tinha mais para onde correr. Aí o Clarencio explica para ele que Deus nos ama sem esperar por pedidos, mas ele sempre espera uma posição receptiva para encaminhar ajuda, né? Aí ele fala que, mesmo quando alguém deseja algo ardentemente, ele já se encontra no caminho de uma realização, então já é um primeiro passo. Então, você deseja alguma coisa muito forte, já é um primeiro passo para você conseguir aquilo. Mas tem 3 requisitos. O primeiro é desejar, o segundo é saber desejar, e o terceiro é merecer ou trabalhar persistentemente para ter merecimento. Então, quando a gente pede muito alguma coisa, a gente fala, nossa, mas eu quero tanto, né? E mesmo quando a gente fala assim, olha, Deus não precisa que a gente peça, porque Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe o que está no nosso coração, mas Ele precisa saber se a gente ainda quer. Se a gente realmente deseja aquilo. Se a gente está fazendo por onde merecer aquilo, né? E o merecimento aí, eu vejo como da seguinte forma, assim. O merecimento, ele não é um prêmio que Deus te dá, né? Não é um troféu que Ele vem e fala assim, você mereceu isso aqui. Não.
O merecimento, ele é o que você faz pela sua melhora. Então, se você está pedindo alguma coisa, vamos colocar uma coisa básica, tá? Um emprego. Você está pedindo um emprego. Olha, Deus me ajude a arrumar um emprego que eu estou precisando para minha família, bababá, bababá. Primeiro, você está desejando, certo? Primeiro requisito, desejou ter um emprego. Segundo, saber desejar. Você está desejando com verdade ou você está desejando porque eu preciso, porque não tem jeito, não dá para ver sem trabalhar, com desdém, né? Tem que ver como você está desejando aquilo. E você merecer ao trabalhar para aquilo, que aí entra a questão do merecimento. Você está entregando currículo? Você está correndo atrás? Você está indo fazer os seus contatos? Você está chamando todo mundo que você conhece, falando assim, olha, estou precisando de emprego, segue meu currículo, você pode encaminhar? Ou então você meter as caras mesmo e fala assim, bom, aquela empresa deve ser interessante, ou aquele cara que eu conheço, vou chegar nele e vou falar assim, olha, estou precisando de emprego, será que você pode me dar uma chance? É você batalhar pelo seu merecimento. Porque o merecimento que Deus vê é o seu esforço, é o seu correr atrás, é o seu desempenho, é a sua força de vontade, a sua dedicação para você conseguir aquilo. Quando você tem que melhorar alguma coisa interna sua e você pede a Deus para te ajudar, para te dar força, etc e tal, você está fazendo a sua parte para merecer aquilo, aquela força? Porque Deus está sempre com a gente. Jesus nunca solta da nossa mão. Aqui a gente é que solta da dele o tempo todo. A gente é que se distancia de Deus. Então, você está fazendo a sua parte, você está se esforçando, você está dobrando o seu espírito, você está deixando doer para você poder se melhorar? Porque dói. As coisas que a gente precisa melhorar doem muito, porque a gente está acomodado naquilo. E quando a gente sai daquele lugar, dói. Toda mudança dói, porque está confortável para a gente ali. Então, o merecimento que ele fala é exatamente isso. Você está fazendo por onde? Você está correndo atrás da sua melhora para você poder usufruir daquilo que você está pedindo de maneira completa e plena? Esse é o merecimento que ele fala, que eu interpreto, sabe, Lu? Porque outro dia nós ficamos numa discussão aqui em casa terrível. Por quê? O que é merecimento? Ó, gente, eu estou me formando mediúnico 3 e eu ainda estou discutindo o que é merecimento. Vocês têm noção? O que é merecimento, meu Deus? Será que eu mereci? Será que eu tenho mérito para isso? Mas não é um mérito. Aí chegamos a uma conclusão do seguinte: não é um mérito de que, olha, eu corri 100 metros, eu vou ganhar uma medalha porque eu cheguei na linha de chegada. É só uma formalidade que eu tenho que cumprir, não é? Eu tenho que ser a mais rápida e tenho que chegar na linha de chegada. Fala a pessoa que nem caminha direito, porque detesto atividade física, mas estou dando um exemplo. O que eu tenho que fazer ali? Eu tenho que nadar de uma ponta a outra da piscina. Não é o que eu tenho que fazer? Então eu vou treinar para fazer isso mais rápido. Pronto, cheguei lá, ganhei a medalha. Eu só cumpri a minha obrigação que eu tinha que fazer ali naquela competição. Aqui não é isso. Deus não vai dar uma medalhinha para nós. Nós é que conquistamos as coisas e Deus vê a força de vontade. Deus vê a nossa dedicação para aquilo, de verdade, o nosso desejo ardente. Então ele só viu Clarencio quando ele falou, meu, não tenho mais para onde correr, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer, eu preciso, eu quero ajuda, me ajuda, pelo amor de Deus. E ele se abriu, e ele estava ali sendo submisso àquela situação, falar, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, não aguento mais isso aqui. Porque ele realmente estava sofrendo muito. E aí se abriu a névoa e apareceu o Clarencio. E eu não sei se vocês lembram dessa parte, mas o Clarencio falou, eu sempre estive ao seu lado. Eu sempre estive ali perto, você que não me via, porque ele não estava aberto a isso. Quando a gente tenta resolver uma questão nossa, enquanto a gente não para, se analisa, enxerga de uma outra forma aquela situação, a gente não consegue enxergar e melhorar. Então, é essa questão. Quando ele desejou ardentemente, quando ele não tinha mais para onde, as forças dele já tinham acabado, aí ele se abriu coração e o Clarencio apareceu para resgatar. Você sabe, Ju, quando você colocou o exemplo do trabalho, eu me lembrei uma vez que a Marinês, que é uma dirigente lá da doutrina, ela comentou que às vezes a pessoa vai e ela pede um emprego, né? Então, entra naquela primeira fase, né? O pedido, você pede. E aí tem o esforço que você faz para você conseguir. E às vezes aparece para você um emprego.
Aparece para você um trabalho, mas não um emprego que você está esperando. E aí você fala, não, não é bem esse que eu quero. Pô, mas já apareceu. E aí você entra naquela fase do escolhe, né? Então, eu vou escolher. Mas será que eu estou numa posição de escolher? Será que não é esse que vai primeiro me abrir a porta para me colocar de novo no mercado de trabalho, para depois eu ir conseguir uma coisa melhor? Então, na verdade, Exatamente. a forma que a gente pede, que entra na explicação que a Ju, é muito importante. Então, eu quero um emprego. Mas eu quero que emprego? Eu quero um emprego que aparecer, porque eu estou no sufoco, eu vou pegar, e não vou escolher. E depois eu tenho que ir atrás para ver se eu acho, né? E a mesma coisa o André Luiz. O André Luiz estava primeiro vítima. Nossa, por que eu estou aqui? Eu não mereço. Então, enquanto ele estava se vitimando, ele não via a mãe, não via a Clarice, não via ninguém. Só via sombra, só via monstros, só via... Os monstros se assustavam com ele também, porque ele também estava pegando. Tenebroso. Né? Ele também estava maltrapilho, né? Então, enquanto ele estava se vitimando, ele ia continuar. E quanto tempo ele demorou? Quanto tempo ele demorou lá naquela situação? Até ele falou assim, olha, pera um pouquinho, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para a minha vida. Quando ele reagiu, ele viu, né? Porque estava ali do lado. A nuvem era a nuvem que estava cobrindo, a nuvem espiritual que estava cobrindo. Era o orgulho dele, era o egoísmo dele. Então, isso que estava impedindo dele ver, né? E isso acontece direto com a gente, né? A gente tendo as nossas dificuldades, mas se achando vítima. Não, por que acontece isso comigo? Eu não mereço isso. Enquanto você fica se vitimando, você não consegue ver a ajuda que está do teu lado, né? E é bem por aí. Porque a gente, você falou uma coisa assim que me veio na mente. A gente pede força, mas a gente tem que ter é uma força, mas a gente tem que ser ativo, né? A nossa prece, ela tem que ser uma prece ativa. Ela não pode ser uma prece e ficar sentada esperando cair do céu. A gente tem que ir atrás, a gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que falar, olha, você me dá força para levantar aqui, porque eu não estou conseguindo, e você ir levantar, porque é aquela história, né? Quando a gente está na dificuldade, quando a gente está na dor, a gente esquece muito das coisas, mas é aquela história, olha, eu vou pôr o pé, Deus, põe o chão para eu pisar. Porque às vezes você só tem essa escolha, só tem essa alternativa. Então, eu acho que é tudo isso junto, né? Essa questão do desejo ardente, de você abrir o seu coração também para ir atrás. Bora? Vamos lá. Agora vamos lá. Em quantos ministérios o nosso lar possui? Vamos lá. Falta um. Se não sabe, vai chutando. Vai, tem 3 alternativas aí. Foi. Pronto. Então, vamos lá. 3 pessoas colocaram que tem 10 ministérios, uma pessoa falou que tem 7 e 6 pessoas falaram que tem 6. A maioria falou que tem 6 ministérios. Vamos ver quantos ministérios temos no nosso lar. 6 ministérios. E são eles: ministérios da regeneração, da comunicação, do auxílio, esclarecimento, elevação e união divina. São 6 ministérios. Vou falar um pouquinho dos ministérios. São 6 ministérios governados por uma pessoa, que era um governador, e 72 ministros. 12 ministros para cada ministério. Tá? E o negócio lá é bem organizado, viu, gente? Porque os ministérios lá são top, os melhores que existem, não é os que tem aqui, não.
Ele fala que o nosso lar foi fundado por portugueses desencarnados no Brasil. Olha só que curiosidade interessante. No século XVI. Então, foi lá para o 1500, mais ou menos, né, Luzia? Século XVI é 1500, mais ou menos, né? Olha só, época do descobrimento, né, gente? Época do descobrimento. Então, você vê que uns portuga que desencarnou fundou lá, falar, vamos fundar um negocinho bacana aqui. Será que tem padaria lá também? Ah, deve ter. Hoje, bom, tem cereais. Acho que começou com uma padaria, agora tem cereal. O pãozinho deve ter. Tem um grãozinho lá para comer. Ele fala que foram muitas dificuldades, né, de implantação, e tudo começou onde se localiza o Palácio da Governadoria, que é o palácio central aí da governadoria. Aí ele fala que o governador utiliza a colaboração de 3.000 funcionários e é infatigável, ou seja, incansável. O negócio é a todo vapor, não para. Todos nós tiramos férias. Olha aí, Margarete. Foi Margarete que falou das férias? Foi. Tem férias. Todos tiram férias. O governador é um abnegado, ele não quer. Ele não tira. Ele não tira. Está na governança há 114 anos. Isso na época em que foi escrito o livro. Agora já não sabemos mais, né? Não temos conhecimento, mas 114 anos. Um homem incansável, gente. E nós estamos reclamando aqui do quê? Estamos reclamando que somos encarnados, porque ainda temos necessidade de dormir, de tirar. Reclamando da aposentadoria, né? Tem que trabalhar até morrer. Então, a gente precisa trabalhar? Precisa, mas a gente precisa também descansar. O corpo físico necessita de que a gente abaixe a poeira, abaixe a bola, né? Eu não sei para vocês, mas a impressão que deu é que nós tivemos um começo de pandemia em 2020, 2021 permaneceu, fomos vacinados, graças a Deus as coisas estão melhorando, mas 2021 parece que foi assim, parece que foi um tornado que está passando e que está todo mundo assim, enlouquecido, não vê na hora de acabar esse ano para poder dar uma descansada, porque apesar de ter sido tenso ano passado, a gente ainda estava naquela tensão, meu Deus, o que vai ser dessa pandemia, todo mundo afastado e etc e tal. Mas eu tenho uma impressão de que 2021 passou muito rápido, foi uma loucura, e todo mundo correndo para lá e para cá para tentar recuperar o ano que meio que foi perdido ano passado. Então, eu vou falar para você, eu estou cansada, gente. Eu estou precisando de férias, de verdade. Então, eu estou vendo muita gente assim, sabe? Tipo, nossa, eu não aguento mais, pelo amor de Deus. Então, 2021 parece que foi meio atípico assim, né? Bom, vamos lá, próximo. O Ministério do Esclarecimento foi assaltado por multidões obscuras das regiões umbralinas. Bora lá. Verdadeiro ou falso? Faltam 2, falta 1. Falta mais um responder. Vamos lá. Quem falta, gente? Caiu algum sinal? Não, né? Está todo mundo aqui. Já respondeu, está colocando aqui. Falta um. Bom, pode encerrar. Vou encerrar, então. Pronto, então a maioria falou que é verdadeiro e 2 pessoas falaram que é falso. Verdadeiro. Por que aconteceu isso?
Resumindo aqui a questão dos ministérios que o Lísias estava contando para o André. 200 instrutores de esfera mais elevada vieram divulgar novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera no nosso lar. Foram 30 anos consecutivos de reuniões, providências e atividades, apesar dos protestos. Então, mesmo no nosso lar, como numa casa espírita, quando vai se implantar coisas novas, tratamentos, trabalhos, existem muito tempo de estudo, de reuniões, de mensagens do plano espiritual, se dá, se não dá para fazer, que tem que remanejar. Então, tem todo um trabalho de implantação de coisas. E o nosso lar foi a mesma coisa. Depois de 20 anos nessa história toda, os ministérios passaram a se abastecer apenas do indispensável, porque antes tinha muita coisa no nosso lar que era desnecessária. Menos o do esclarecimento. O Ministério do Esclarecimento demorou para assumir compromisso dessa questão do indispensável, e o que permitiu o assalto de multidões obscuras das regiões umbralinas. Então, o Ministério do Esclarecimento foi meio resistente, né? Ele meio resistiu, não quero fazer desse jeito, do outro jeito estava melhor e tal. E aí, o que aconteceu? Ele foi sendo assaltado pelas vibrações negativas. É a mesma coisa, vocês viram o Na Seara do Bem, tem um livro, se vocês tiverem curiosidade, o Aconteceu na Casa Espírita, vocês vão ver que existem várias situações numa casa espírita que podem acontecer por ataques de regiões inferiores, de espíritos inferiores, que acaba desestabilizando a situação. Então, provoca uma situação aqui, ali, de um trabalhador, de um trabalho, de uma pessoa que, às vezes, nem está indo trabalhar, mas na família está sendo afetada, e isso acaba afetando a casa espírita. O que aconteceu com o Ministério do Esclarecimento. E aí preciso abrir os calabouços do Ministério da Regeneração para isolamento dos agressivos, dos espíritos agressivos. E por mais de 6 meses, os serviços de alimentação foram reduzidos à absorção de ar e de água, melhorando o coeficiente da espiritualidade da comunidade. Então, olha só, eles precisaram passar por um momento de escassez ali para poder reequilibrar o Ministério e o nosso lar por um todo. Pode falar, Marcelo. Eles queriam até comer carne, feijoada, queriam comer tudo que comiam aqui, não é isso? É por venda da alimentação, né? Exatamente. Pão de mel queriam comer lá também, né, Margarete? Pão de mel não vai rolar. E aí a gente vê como... Vou fazer greve lá, Margarete. Naquela questão lá que a Ju colocou, que é a colônia de espíritos vitoriosos, aí a gente bem vê que não, são espíritos que ainda precisam aprender, porque discutiam, né? Não chegavam a um acordo. Então, ou seja, são todos... o nosso lar o planeta Terra um pouco mais, né? O ambiente terrestre um pouco mais aprimorado, com mais organização, né? Com mais... moral elevada, mas que existe ainda os conflitos, todas essas questões ainda que tem que passar, né? Então, por isso que não é lugar dos espíritos vitoriosos. Vamos lá. Lísias informa que a água da terra... Vamos lá, ver o que vocês lembram. Mais alguém? Agora foi. Agora. Então, vamos lá. Bom, uma pessoa respondeu que limpa apenas os resíduos do corpo, e 9 responderam que não limpa só o corpo, mas as expressões da vida mental. É isso, não limpa só o corpo, mas também as expressões da vida mental. O que o Lísias explica para o André quando ele mostra o Bosque das Águas? Ele explica o seguinte, que
o rio que ele mostra ali no nosso lar, ele deságua num grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra, ou seja, a água do nosso lar vem para nós. E que a água de lá é empregada como alimento e remédio, né? Como vocês viram que ele tomou a aguinha lá para se recuperar e tal. E o Ministério da União Divina magnetiza aquelas águas, tá? Então, a responsabilidade é do Ministério da União Divina magnetizar as águas. E diz que ainda a água da terra não limpa apenas os resíduos do corpo, mas também as expressões da vida mental. Eu já falei, acho que disso aqui, sobre aquela palestra da água, que fala, né, sobre nós podemos magnetizar uma água, fluidificar uma água e tomar quando estamos precisando, porque ela realmente é responsável pela limpeza, né, pela purificação das nossas questões. Se você estiver desidratado, você vai tomar água para melhorar, para se revigorar. Então, a água é fundamental para a nossa vida. Vamos lá, próximo. Lísias esclarece que ninguém mais trabalha em nosso lar sem o estímulo da música. Verdadeiro ou falso? Oi. Muito bem. Bom, gente, é verdadeiro. O Lísias esclarece que ninguém mais trabalha sem a música porque a governadoria foi informada da importância da música melhorando o rendimento do serviço, né? Quem não gosta de música, né, gente? Quem nunca colocou uma música para se sentir melhor, para elevar a vibração, no momento que está alegre, para melhorar ainda mais o momento, o ambiente. Quando a gente vai no Salão da Paz, no GEMB, a gente escuta a música ambiente antes de começar a palestra. Quando você vai nos trabalhos fechados, tem uma musiquinha de fundo ali para, né, você ir se acalmando, para você ir se ambientando. Quando a gente, eu não sei vocês, mas eu, quando era adolescente, e eu namorava, assim, e aí terminavam comigo, eu gostava de colocar as músicas mais tristes, que era para eu lembrar e sofrer. Não sei se vocês tiveram isso na vida de vocês, mas era uma coisa tão sadomasoquista, que eu falava assim, gente, mas por que eu faço isso? Eu preciso de uma música para me melhorar. Não, eu botava a música que mais me pegava. Eu falava assim, gente, o que é isso? O que acontece com o ser humano que gosta de sofrer? E aí põe a música para confirmar o sofrimento, que aí você sofre mais. Você fala assim, não, agora eu vou sofrer tudo de uma vez. Você já fez isso, Luzia? É a música Dor de Cotovelo, né? A Maísa, o pessoal das antigas lembra bem, a Maísa, que era a top. Nossa, mas era pesada, hein? Eu fui lá atrás, viu, gente? Tudo bem, já falei a minha idade, não tem problema, não. Mas era não é da minha época, desculpa, Luzia. A sofrência, exatamente. Agora é a Marília Mendonça, né? Tá. Pois é. Terrível. Exato. Vamos lá. O que é o umbral? Agora eu quero ver se vocês leram o livro, hein? O que vocês lembram? Vamos lá. Deixa eu aqui colocar. Vamos lá. 70% falou que é uma zona onde se queima prestações do material deteriorado e 3 pessoas falaram que é uma zona de espíritos inferiores.
é uma zona purgatorial onde se queima prestações do material deteriorado das ilusões terrestres. Ulisses explica para o André que o umbral ele começa na crosta terrestre e funciona como um lugar destinado a esse esgotamento de resíduos mentais, ou seja, para a gente se livrar do que falta, que está perturbando a nossa vida, o nosso espírito, perispírito, enfim, tá? Ele concentra tudo o que não tem finalidade para a vida superior, ou seja, os sentimentos mesquinhos, os sentimentos inferiores, os vícios, os medos, as questões que, tudo que a gente tem na vida, tudo que a gente sente aqui, que não vai ser útil para a nossa vida superior, fica no umbral, tá? E que a providência divina permitiu que se criasse essa zona como um departamento em torno do planeta, tá? Necessário para essa depuração. Lá vivem as almas que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa. Então, vamos lá. Almas que não são suficientemente perversas, certo? Então, no umbral, tem os espíritos inferiores, sim, mas não é essa a função, tá? Que eu coloquei na resposta. Então, assim, o umbral são os espíritos, porque existem as zonas mais perversas, certo? As zonas muito inferiores. O umbral é inferior, mas tem mais inferior que o umbral. Mas esses espíritos que estão lá, eles não têm essa perversidade para ir para outra zona inferior. Então, eles ficam no umbral só para terminar de depurar esses resíduos mentais e ir para uma outra colônia para tratamento, para reparação, tá? E também não são espíritos que tenham questões nobres para ir para o nosso lar direto, digamos, tá? Ou para outras colônias. Mas ele fala que o espírito só fica lá o tempo necessário. E por isso, muitas instituições, como o nosso lar, que deve ter outras colônias, como o Marcelo falou, com a finalidade de trabalho e socorro espiritual. Então, qual a finalidade do nosso lar? Socorro espiritual, porque todo mundo que passa por lá é socorrido, e trabalho, que é o que a gente estava falando da questão da dignificação do espírito, da evolução, do progresso. Então, o que a gente tem que ter em mente? O umbral é uma zona inferior? É uma zona inferior. É uma zona que começa na crosta terrestre. Existem zonas inferiores mais inferiores? Sim, existem, muito, muito mais inferiores, tá? Quem que fica no umbral? Espíritos que ainda precisam se livrar de sentimentos, pensamentos e questões que não vão fazer parte da vida no plano espiritual e que fazem parte da vida terrena. Mas que esses espíritos não são perversos a ponto de ir para essas zonas mais inferiores que o umbral, nem tão elevados para irem direto para uma colônia espiritual no nível do nosso lar para cima. Então, é aquela zona de espíritos medianos que não são ruins, mas que eles precisam se livrar de coisas ruins que fizeram ou que fizeram para si próprio, tá? Então, vocês vão ler livros que vocês vão ver que existem zonas muito piores, de realmente espíritos perversos de verdade, tá? Não é o caso do umbral. No umbral, você tem aquela visão do livro e do filme de espíritos perdidos, de espíritos muito sofridos, de espíritos que não estão nem sabendo para onde correr, não sabem nem o que querem, né? Ainda estão muito ligados à Terra, então ainda tem sensações, ainda tem muitas questões ali que precisam ser depuradas, tá? Qualquer dúvida, só levantar. Oi. Eu me lembrei do Jacó. O Jacó, ele não passou pelo umbral no livro. Ele já foi direto, não para o nosso lar, mas para aquela outra colônia, né? Então, ele não teve a necessidade de passar pelo umbral, né? Uhum. Quem ia falar alguma coisa aí, eu acho? Não. Comentei que a Sueli que comentou sobre as várias colônias, né? Sim. Sim. Então, como o nosso lar tem muitas. Vamos lá. Por que os candidatos ao trabalho se apresentam em dupla?
Pronto. Beleza. Para que os esclarecimentos dados a um sirvam a outro. Por quê? Porque ali os esclarecimentos servem para todo mundo, né? E muitas vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, e claro que cada um está ali numa situação diferenciada, porém, o que é regra ali é para todo mundo. Então, os trabalhos, as reuniões são feitas em dupla, porque cada um tem que saber que precisa de bônus hora para ter merecimento de algumas coisas, que todo mundo precisa trabalhar. Então, assim, o esclarecimento é para todo mundo igual, dependendo da circunstância de cada um que se apresente para o instrutor. Mas é justamente isso, para que sirva um para outro. Então, a regra é para todo mundo, tá? Eu me lembro, quando eu li esse capítulo, que o André foi com aquela senhora, né? Toda chorosa. Ai, eu preciso ajudar os meus filhos. Né? Ai, porque os meus filhos, eles estão precisando de mim. E aí, ele falou assim, bom, tudo bem, vamos conversar aqui um pouquinho. Vem aqui, presta atenção. A gente te ofereceu isso de alternativas para você poder trabalhar e se purificar. O que você aceitou? Ah, não me adaptei naquele. Olha a escolha do emprego e não do trabalho, né? Olha aí. Aí, não, aquilo ali, não, imagine. Não, eu ali, não, de jeito nenhum. Não eu jamais iria me adaptar. Aí ele falou assim, bom, então, você primeiro ache algum para você se adaptar, já foi, e olha que foi apresentado para ela inúmeras alternativas, né? Sim. Olha que paciência ainda tiveram lá com esse espírito aí. Que paciência que tiveram, quanta chance deram, e ela mesma ali, e ainda saiu achando que não estava bom, né? Então, e ela tinha 6 anos de colônia já. O André tinha... E tinha não sei quanto, que aqui agora não me lembro. 304 bônus hora. 304 bônus em 6 anos de colônia. Exatamente. Então, quer dizer, a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo aqui, para quando chegar lá, a gente saber... Primeiro que a gente acha que vai querer pular o umbral, né? Será que a gente vai conseguir pular o umbral? Vai ser compulsivo? Ai, Deus nos ajude. Vamos arregaçar as mangas e vamos fazer as coisas já, né? Eu lembro daquela ponte lá, aquela ponte me deu Estou traumatizado com aquela ponte do livro lá, do primeiro. Deixa eu ver aqui, né? Você já leu? Não, lê a questão aí. Clarencio esclarece que o título de médico de André não foi honrado o suficiente. Vamos lá, verdadeiro ou falso? Ainda não agora. Foi. Muito bem. A maioria falou que é verdadeiro. Sim, verdadeiro. O Clarencio explica para ele que ele tinha que ter feito muito mais do que ele fez, tá? E que ele não podia começar como médico lá, mas que a mãe, intercedendo mais uma vez, fez com que ele fosse autorizado a ser um aprendiz do trabalho de lá, tá? Então, assim, os títulos aqui, gente, de lá não vale nada, tá? O que vale mesmo é só força de vontade e querer botar a mão na massa, seja lá onde for, que é o que a Luzia está falando de trabalho e emprego, né? Ele não estava muito na condição de ficar escolhendo, não, é porque ele já, no espírito dele, já tinha o conhecimento da medicina, então, como a gente sabe que grava tudo no espírito, então ele queria botar em prática. Porém, né, se vocês lembrarem, eu estou fazendo o link do filme, que é mais fácil de ilustrar. Se vocês lembrarem dele lá na Câmara de Retificação, tinha hora que ele não sabia nem o que fazer, mesmo como médico, né? Só depois que ele foi conscientizado de que ele precisava ajudar de coração aberto, é que ele parou e ele viu que ele precisava ter mais caridade do que medicina naquele lugar, né? Daqueles irmãos que estavam chegando, desesperados, passando mal,
e que ele precisava primeiro acalmá-los antes de dar qualquer tipo de remédio ou coisa que o vale ali. Então, ele foi descobrindo a importância da caridade, da compaixão ali, coisa que com o médico ele não tinha muito, né? Ele atendia aqueles pacientes de graça ali, pelo amor de Deus. E mesmo assim, feito de má vontade, ele ainda tinha méritos por conta disso, né? Mesmo de má vontade, feita a caridade, ele ainda tinha méritos por conta dessa caridade que ele fazia, mesmo contra a vontade. Hoje a gente até percebe que essa nova visão da medicina, ela tem esse olhar emocional, né? Primeiro tem que fazer o acolhimento do paciente para depois você tratar do problema físico, né? Você tem que deixar o paciente ficar amparado emocionalmente para depois você tratar, né? Que essa é a medicina moderna, né? Vamos dizer assim. Não são todos que acolhem isso aí, não, mas a maioria que eu tenho visto são médicos bem de todas as idades, que vocês vão ver em vários livros, principalmente do Manuel Filomeno de Miranda, com o Divaldo, vocês vão ver que ele fala muito assim: o dia que a medicina, que os médicos se conscientizarem que o ser humano é feito de corpo, mente e espírito, que é um todo, e não só dar um remédio para uma dor de cabeça, ou para uma enxaqueca, ou para uma dor de estômago, a medicina e as coisas vão evoluir muito, e o ser humano vai ser muito mais bem tratado. Porque somos um conjunto, somos uma coisa só, né? E que a gente sabe que se a mente não está boa, o corpo padece. E espiritualmente também é a mesma coisa, né? Tem muitos médicos que são espíritas, que são católicos, que são ateus, que são céticos, enfim, tem vários. Mas tem muitos, graças a Deus, que te veem como um ser humano que precisa do acolhimento e de uma coisa além do físico, né? Tem médico que vai te tacar um remédio lá e vai chamar o próximo, enfim, que é o que ele se propôs a fazer. Mas existem muitos médicos humanos no sentido de ver o ser humano como um todo, necessitado de atenção, que é o que mais o ser humano precisa hoje. Vamos lá. A visita da mãe de André não era para satisfação dos seus caprichos, foi misericórdia divina. Vamos lá, verdadeiro ou falso? Bora, todo mundo respondeu verdadeiro. Verdadeiro. Como eu tinha falado antes, misericórdia divina, para ele, de repente, se acalmar, se orientar, ver que ele estava sendo amparado, né, desde o começo, de ter essa possibilidade de ver a mãe, até por essas questões que eu falei dele ter feito a caridade, mesmo contra a vontade e tal, ele teve o seu mérito ali, mesmo que daquele jeito que ele fez, mas ele teve, né? Ele fez mesmo contra a vontade, mesmo de má vontade, digamos. Então, foi misericórdia divina de poder proporcionar isso para ele. O que a esfera mais elevada onde permanecia a mãe de André exigia? Ela estava numa esfera superior. O que essa esfera exigia? Falta um. Foi. Mais abnegação e mais trabalho. Quanto maior a esfera espiritual, mais abnegação e mais trabalho terá que ser feito. Tá? Por quê? Porque quando você é abnegado de coisas para ajudar as pessoas, você evolui, você se eleva. E o trabalho, mesma coisa. Tá? Então,
é uma coisa ligada à outra. Você ser abnegado para ajudar o outro, você está trabalhando com Jesus, trabalhando na caridade, no auxílio ao próximo. Então, ali ainda precisava de socorro no nosso lar, precisava de disciplina dos moradores ali, né, dos habitantes dali, e aonde ela estava precisava de mais abnegação e mais trabalho. Então, a forma como ela ajudou o filho, que ela ajudava as pessoas, ela estava disposta a ajudar o marido, né, que pai do André, mostra já o quanto de abnegação que essa mulher tinha, né? Por isso que ela estava numa esfera superior. Vamos lá. Quando André terminou o tratamento hospitalar, porque ele estava em tratamento, recebeu um documento. Qual documento era esse? Bora? Vamos lá, a maioria falou que é um documento que permitia ingressar nos ministérios. Sim, da regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento. Por quê? Porque ele estava passando por um tratamento, certo? Então, enquanto ele estava no tratamento, ele ainda estava fragilizado, ainda estava tentando compreender muitas coisas, e depois ele recebeu esse documento, que ele foi no Ministério da Comunicação, né, para ver quem tinha rezado por ele, para mandar as mensagens, que ele escreveu aqueles textos, que originou o livro, enfim. Da regeneração, do auxílio de esclarecimento. Então, ali ele tinha já condições de ingressar nesses ministérios para ter o esclarecimento de muitas coisas, para compreender, para conhecer e fazer parte dali, da onde ele precisava, né? Porque aí ele foi trabalhar também depois, então ele precisava ter acesso, mas isso só foi concedido depois que ele realmente estava mais estabilizado, né? No tratamento hospitalar que ele passou, e mais acessível, mais lúcido para poder compreender e vivenciar aquele ambiente de verdade ali, integralmente. Vamos lá. Dona Laura explica, Dona Laura é mãe do Lísias, explica qual é o grande alimento das almas. Qual que é, gente? Vamos responder aí. Boa, 100% falou que é o amor. É o amor, né, gente? Isso aí a gente precisa compreender que é mesmo. Algumas explicações aqui que ela fala. Ela fala que alguns lares dispensam a alimentação por completo, tá? Porque ele foi servido por um caldo de frutas, um caldo reconfortante e frutas perfumadas. E aí ela fala que alguns lares não precisam de refeição, mas que os trabalhadores ligados ao Ministério da Regeneração e do Auxílio precisam provisionar energias. Por quê? Porque são o Lísias, né, a Dona Laura, eles trabalhavam naquela questão dos resgates, nas câmaras de retificação, que consumia mais a energia deles para poder doar para aqueles que estavam chegando. Então, era comum eles precisarem dessas energias através do alimento para poder revigorar as energias e poder ajudar mais ainda no dia seguinte. Aí ele fala que o Ministério da Comunicação e do Esclarecimento há uma grande disposição de frutas, enquanto no Ministério da Elevação se consome sucos e concentrados. E na União Divina vive-se de água e ar. Então, à medida dos ministérios serem mais elevados, precisa-se de menos alimento. Quanto maior a ascensão espiritual, mais delicado o processo de alimentação. Então, quanto mais sutil o espírito, menos alimento precisa. Então, imagina nós aqui, né? A terra denso, precisa de comer, mas não precisa comer muito, mas precisa comer o suficiente. Se preocupando com o regime, né? Porque come demais. Pois é.
E aí ela fala que o grande alimento das almas é o amor, que está muito acima da união física. Falou das permutas magnéticas entre as pessoas afins, para que a criatura da Terra não sucumba em meio à jornada. Que ela fala o quê? A gente precisa desse amor, dessas ligações aqui na Terra, para que a gente se fortaleça, para que a gente se una, para que a gente se harmonize, para que a gente caminhe. Ah, mas eu preciso ter alguém na vida? Calma, não é isso que eu estou falando, mas ela fala que o amor é além da união, da união física. A gente precisa de amor para viver. A gente precisa se alimentar do amor. Tem coisa melhor, gente, do que a gente se sentir amado? Nossa alma se preenche, a nossa alma se infla. A alma, não o ego, tá? O ego é outra coisa. A alma se infla, se incha. Isso é maravilhoso. Isso eu já falei aqui várias vezes, mas quando você tem alguém que não precisa ser seu parceiro, pode ser outras pessoas que você ame além do seu parceiro, você ama, que você fala, nossa, como eu amo essa pessoa, nem sei porquê, nem sei como, nem sei de onde vem isso. A gente tem essas ligações aqui na Terra e a gente precisa disso, para que a gente possa viver bacana, viver pleno, entende? Vamos lá, para a gente não perder a hora. Heloísa, prima de Lísias, desencarnou como? Vamos lá. Nossa, quase dividida aqui a resposta. Porque ela morreu de tuberculose, gente. Tuberculose. Ela passou muito tempo, né? Essa doença não tem cura, não tinha cura na época, matava bem mais na época. E ela desencarnou, então ela estava muito ainda pesada, né, nos fluidos dela, por causa do noivo que ela deixou lá na Terra. Disse que o noivo estava meio interessado numa amiga ali, fazendo umas gracinhas, e que a mãe da Heloísa tinha adquirido a doença também, porque ficou muito tempo cuidando da filha, e que logo ela estaria com eles lá no nosso lar. Então, foi tuberculose. Ela estava ainda muito afetada, né? Ela ainda estava trazendo muitos resíduos ainda da doença ali. Qual atividade do nosso lar são contadas em dobro as bônus horas, gente? Vocês lembram? Mais um. Chuta aí. Eu vou... Aí, pronto. Gente do céu, tô passada com vocês. Tô passada. Não creio, não creio. Cuidar de criança, gente, é em dobro o negócio. É cuidar de criança, não é atividade de enfermagem. Eu falei, eu quero só ver o que eles vão falar. Não lembrei disso. Dona Laura explica que cuidar de criança é em dobro as bônus horas. O Rafael está falando que minha filha deu a dica aqui. Eu vou pro céu, então, gente. Eu já estou com meu pé no céu já. Se cuidar de crianças é o dobro de bônus horas, eu estou feita. Deixa eu ver onde está. Eu lembro bem disso, porque eu sempre trabalhei com criança, então faz toda a diferença. Né? Então, ela explica que a cuidar de crianças é muito importante. É muito importante. E aí a gente pega onde que é importante. Por que é importante? Porque é o seguinte, lógico que lá no nosso lar, as crianças, né, as crianças que existem no plano espiritual, no nosso lar, são crianças, são espíritos que ainda se enxergam dessa forma, né, de crianças, ainda não se viram na forma adulta,
Ou então, espíritos que ainda precisam se ver daquela forma, né, Luzia? Se quiser, que precisam ainda daquele tempo para se regenerar e poder ter a questão de se ver adulto de novo. Aqui na Terra, se a gente for parar para pensar, quão é importante cuidar das crianças? Ah, é só cuidar ali, monitorar a criança? Não, a gente tem uma responsabilidade muito grande de cuidar de uma criança. A gente tem a responsabilidade de passar valores para ela, de passar o que é certo e o que é errado. O Evangelho fala justamente, olha, vocês que não cortarem na raiz as más tendências que as crianças apresentem desde cedo, responsabilidade de vocês. Porque é aquela história, ai, coisa de criança, bonitinho. Não, não é. Prestem atenção. Não é coisa de criança quando você vê uma criança insistindo numa atitude que não é bacana e que não vai fazer bem. Então, você tem que cortar na raiz, para que não cresça com aquilo e não ache bonito. Então, existe uma responsabilidade muito grande da gente cuidar das crianças. E no plano espiritual, ali as crianças, elas estão sendo... elas estão num momento que elas precisam passar por aquele período para poder se regenerar, se revigorar e se ver como adulto de novo para uma próxima encarnação. E tem aqueles que desencarnaram e que não conseguem se enxergar como espíritos adultos, porque crianças, primeiro que não existem crianças perdidas no plano espiritual, tá, gente? Isso não existe. Em momento algum não existe criança perdida. Toda criança que desencarna, ela é imediatamente recolhida e socorrida. Então, depois desse socorro, no plano espiritual, ela vai passar por um momento de esclarecimento e aí ela se vê de novo como adulto. Algumas demoram mais, outras demoram menos. Então, existe uma função muito importante de cuidar das crianças. Tanto que ela fala, ela tem... as 8 horas de bônus hora que ela cuida das crianças é contada em dobro, então ela tem 16 bônus horas de quando ela cuida das crianças. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Então, eu fiquei em dúvida, essa questão das crianças realmente eu tinha esquecido, mas eu lembro, eu não sei se agora eu estou confundindo, quando ele trabalhou naquelas câmeras de retificação, não é isso que chama? Isso. Eu lembro que em alguma passagem ele falou que tinha acumulado, não sei porque eu acho que ele trabalhou direto, sem descanso, acho que ele tinha ganho em dobro, a impressão isso. Não então, quando assim? O serviço é sacrificial, a remuneração é dobrada ou até triplicada. Ah, entendi. Os quesitos de assiduidade, dedicação ao trabalho são levados em conta. Tá certo. Entendeu? Beleza. Então, assim, ele trabalhava lá na câmera, né? Que era uma questão sacrificial ali, porque exigia muito de todos os trabalhadores. Então, que é remuneração dobrada ou até triplicada, tá? Mas as horas das crianças é contadas em dobro, tá? Quais são contadas em dobro? Isso aí, com certeza, tá bom? Vamos lá. Quantos bônus hora precisa para conquistar um lar? Foi... Deveria tacar fundir. Vamos lá. 30 mil bônus hora, gente. Não, 30 mil não. Eu acho que eu errei aqui, viu, Luzia? É 30 mil? É 35, acabei de ver aqui. Eu coloquei errada a alternativa para você colocar. Eu me confundi na resposta. Você viu aí? Você conseguiu ver? Eu? Você conseguiu ver aí no impresso? Ah, sim. Não, no que você imprimiu, não. Eu não estou acompanhando. Está no capítulo 20 ali, a última linha. O espírito que não trabalha ainda, ele tem abrigo garantido. E aquele que trabalha, ele precisa de 35 mil bônus horas para
ter um lar. Então, desculpa, o meu erro, é 35 mil bônus horas, não é 30, tá? Então, 35 mil bônus horas, não é 30 não, precisa de mais 5 mil para poder ter um lar. Mas quem não então, trabalha... Foram 3 que acertaram. 3 que acertaram, pois é. 30 mil. Chutei, sabia que eram muitas horas. 35. Então, como o André não trabalhava ainda, ele teve o abrigo garantido na casa do Lisa, certo? Então, a partir do momento que ele adquirisse bônus horas, aí, a hora que atingisse os 35, ele conseguiria adquirir o lar dele. Vamos lá. O que é bônus hora? Trabalho, doação. Mais um. Foi. Maioria ficha de serviço individual. Sim. É uma ficha de serviço individual, funciona como valor aquisitivo. Aí ele explica que no nosso lar o vestuário e alimentação básica é garantida a todos. Ou seja, a roupa e alimentação básica ninguém vai faltar. Mas os que trabalham adquirem direitos justos de certas prerrogativas. Por exemplo, todos devem dar 8 horas de serviço nas 24 horas do dia, que nem aqui, 8 horas de serviço. E a governadoria permite 4 horas de esforço extra, ou seja, hora extra, você ainda pode dar uma hora extra lá. E aí ele fala sobre o que o Marcelo perguntou, quando é muito sacrificial o serviço, a remuneração é dobrada ou até triplicada, tá? Levando em conta assiduidade e dedicação. É a mesma coisa de um trabalho voluntário, ou numa casa espírita, ou em qualquer trabalho voluntário, tá, gente? Eu deixo isso muito claro, porque o trabalho voluntário é um trabalho assim. Ah, é voluntário, eu vou quando eu quero. Não, não é assim. O trabalho voluntário é um trabalho assim, você está indo porque quer? Ok, então você vai porque quer, pegue as horas disponíveis que você tem naquela semana e vá fazer o seu trabalho naquelas horas disponíveis. Ah, eu tenho só 2 horas disponíveis, então eu vou dar as minhas 2 horas disponíveis nesse trabalho voluntário. O que a gente fala, principalmente numa casa espírita, mas em todas as casas que precisam de voluntários, elas têm compromissos. Na espiritualidade existem tempo, hora marcada. Então, trabalhos, por exemplo, que começam, você vai trabalhar no Salão da Paz, ou então na recepção, como eu comecei no GEMB. Comecei trabalhando na recepção. Que horas que abre o GEMB? O GEMB abria 1h da tarde, tá? É 1h? É 1h, né, Luzia? É 1h, é. É, 1h. Então, o que acontece? 1h da tarde abriu o GEMB. Abre, né? Eu vou chegar lá 1h? Não dá, né? Como você chegar na hora, você já está atrasado. Por quê? Porque eu tinha que guardar minha bolsa, tinha que pegar meu crachá, tinha que assinar a lista, tinha que arrumar ali onde eu trabalhava. Então, você já perde aí uns 15, 20 minutos, você já não está no horário. Chegar antes para poder se organizar, para quando abrisse a casa, tivesse você ali disponível para ajudar as pessoas. Então, a palestra que começa 2h30? É 2h30. Começa às 2h30, ela tem que começar às 2h30. O evangelho começa às 2h da tarde. Você chega lá para trabalhar e fazer evangelho às 2h, você já está atrasado. Então, você nem por entra isso... para fazer. Você já nem chega para fazer. Não pode, já não dá. Exatamente. Então, assim, se vocês forem amanhã ou depois trabalhar no GEMB, ou em qualquer lugar como voluntário, como casa espírita, enfim, vocês têm que ter isso em mente. Por isso que eu falo do compromisso, da responsabilidade. Porque vocês têm que estar lá antes do horário para se preparar, para se harmonizar. Você imagina, você chega lá no trabalho, pega o ônibus lotado, o trânsito, tá esbaforido, meu Deus, você chega lá como? Você vai estar totalmente desarmonizado. O que você vai doar de bom ali? Só estresse, só raiva, só... né, xingamento, então não dá, você tem que ir lá para se organizar, para você contribuir com o trabalho de forma adequada. Então, é isso, é assiduidade e dedicação. Né? E tem, se você trabalha no GEMB ou trabalha em qualquer outro lugar, você tem o seu horário semanal, toda semana você tem que estar lá aquele horário para se preparar e contribuir com o seu trabalho. Tá? O aluno do fundão
Pode trabalhar online ou tem que ser presencial? Pelo amor! Pois é. Qual o compromisso entre os habitantes equilibrados da colônia? Acabando. Acabando. Vamos lá. Bora. Outra base. Não emitir pensamentos contrários ao bem. Por quê? Porque lá é espírito vitorioso? Não. Existe ainda a possibilidade de recaída? Sim. Então, o compromisso é não emitir pensamentos contrários ao bem. Ajudar uns aos outros é fato, é regra, não tem jeito. Mas o compromisso é se equilibrar, né? Os habitantes equilibrados. Então, o equilíbrio existe no nosso lar por conta desse compromisso, tá? Então, se não existe esse compromisso, esse equilíbrio, essa questão dos trabalhadores de lá, dos habitantes, aí provavelmente eles passem por uma reunião com alguém, etc. e tal. Então, é difícil, imagina para quem chegou da Terra agora, né? Como o André, com muitos resíduos ainda. Então, ele ainda recai, ele ainda, não, por quê? Como? Meu Deus, eu quero, não sei o quê. Então, existe esse compromisso para manter o equilíbrio para todo mundo. Eu me lembro da Elisa, né? A Elisa estava totalmente desequilibrada, ela não jantava junto com a família. Ela ficava no quarto, lembra? Exatamente. Porque a dona Laura explica que, do jeito que ela estava, ela emitia ainda muitos fluidos deletérios, então isso se misturava ali as dias de todo mundo, então ela se afastava. Lísias diz que os moradores de nosso lar ainda estão muito distantes das regiões ideais da mente. Verdadeiro ou falso? Bora lá, falta alguém? Chegar no 30, eu já desligo aqui. Pronto, eu vou encerrar. Tá. Para mim não apareceu, viu? Ah, não apareceu para você? Para mim não. É a pergunta 23, né? Lídias diz que os moradores de nosso lar... Isso. Mas não apareceu falso ou verdadeiro, mas eu acho que é verdadeiro. Tá bom, beleza, valeu. Tá bom. É isso aí, verdadeiro, que é o que a gente vem falando. Então, não são espíritos vitoriosos, ainda precisam de exercício para se manter equilibrados e que ainda tem muito o que melhorar ali para poder, de repente, subir para uma outra instância, enfim. Então, ali, os espíritos ainda precisam de auxílio, precisam de exercício diário. André tem elucidações de Dona Laura sobre o valor do trabalho. Verdadeiro ou falso? Tá vendo, Sueli? Agora sim. Beleza. Falta só mais um. Já vou fechar. Vai. Todo mundo fala verdadeiro. Verdadeiro. Ela fala que trabalho é trabalho, que qualquer trabalho que ele conseguir é digno e é necessário para que ele possa progredir ali, melhorar e aprender. Então, ele comenta, né, sobre o trabalho na medicina e tal,
mas que o trabalho que surgir, que ele precisa aceitar e trabalhar para ele conseguir evoluir um pouco mais, que todo trabalho ali tem seu valor, né? Que é o que a gente estava falando desde o começo. Ele também estava querendo trabalhar já para poder ver a família, que ele estava toda hora querendo. É, é minha era família, esse o é minha intuito. família, né? Exatamente, exatamente. É isso, gente. Foi muito bom, obrigada. Boa semana para vocês. Essa é a primeira parte, a segunda parte é na semana que vem. Isso, metade do livro já foi. Nossa, foi em cima da hora, Luzia. Eu achei que tipo, falei, nossa. Eu vou ter que diminuir a minha aula, senão vai dar. Porque eu falo muito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 25 segundos para responder o questionário, que eu acho que fica mais dinâmico. Aí todo mundo responde, se não responder, vai seguindo, né? É melhor, melhor. E assim não fica tão cansativo também. Maravilha. Não, mas foi super gostoso essa forma de... É que aí ninguém dorme. Foi muito bom. Não dá para fugir também, viu? Tira a câmera, vai lá no banheiro, vai na cozinha, faz um lanche. Não dá tempo. Não dá. Não deu tempo, não. Hoje não deu. Hoje não deu. Pois é. Beleza. Muito bom. Quer fazer a prece final, Ju? Vamos fazer. Então, vamos lá. Vamos manter as nossas vibrações, nossos pensamentos elevados, com essa energia positiva. Agradecer a Deus e ao nosso Mestre Jesus por nos intuir, por nos orientar, por nos guiar sempre na nossa caminhada evolutiva, aqui na Terra, enquanto estamos juntos, aprendendo, evoluindo, progredindo. Que possamos ter força de vontade, dedicação para correr atrás das nossas questões, das nossas melhoras, da nossa evolução. Que Deus está sempre conosco, Jesus nunca nos abandona. Agradecendo a oportunidade de estar aqui, trocando conhecimentos, trocando figurinhas com todos vocês, e que possamos, sempre nessa união, sempre nessa harmonia, continuarmos trocando experiências, conhecimento, e agradecendo sempre pela presença de todos, agradecer por essa oportunidade bendita do trabalho com Jesus. Que possamos ter uma semana abençoada, com muita saúde, proteção, luz e alegria na nossa vida, sempre prontos e com muita tranquilidade para superar as adversidades, as dificuldades, para que possamos nos melhorar e evoluir. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém.